Pessoal, há uns dias atrás eu recebi uma mensagem na qual a pessoa pedia para eu explicar de uma forma mais simples esse conflito que está acontecendo a respeito das queimadas no território amazônico, a respeito dessa questão da redistribuição das terras. Eu vou fazer aqui esse comentário da forma mais imparcial o possível. Olha, primeiro, para a gente entender o que está acontecendo nesse debate a respeito da preservação da Amazônia, a gente precisa encarar que existem duas correntes: a corrente que quer preservar a Amazônia. Essa corrente imagina que a Amazônia deva ser preservada como um território destinado apenas para árvores nativas, para os índios que já moram na Amazônia, que essas árvores não devam ser cortadas, por exemplo, para utilização na agricultura. Já o desenvolvimentista é uma outra corrente, é muito importante levar em conta a existência dessa corrente. Eles imaginam que deixar o território amazônico parado nas mãos dos índios, ou então simplesmente hospedando árvores nativas, é perder a oportunidade de usar esse território para o cultivo, por exemplo. Então, essas correntes se chocam, cada uma tem o seu argumento e, mais importante, cada uma acredita no seu argumento. Se você vê pelo ponto de vista dos que querem preservar a Amazônia, é um grupo que pensa que se o território amazônico for realmente ocupado pela agricultura, a gente vai ter alterações climáticas. Essas alterações climáticas podem trazer prejuízos maiores que os lucros que vão ser obtidos com a agricultura. Já o grupo desenvolvimentista, ele não acredita nessa possibilidade da mudança climática. Ele acha que investindo, por exemplo, na agricultura na Amazônia, é possível você gerar um certo desenvolvimento e ganhar mais dinheiro com isso e automaticamente beneficiar a sociedade através desse aumento na produção de alimentos, por exemplo. É importante dizer o seguinte: o grupo desenvolvimentista, ele está alicerçado na ideia de que determinados países puderam se desenvolver até um momento em que decidiram parar de poluir, parar de destruir o meio ambiente. Aconteceu da seguinte forma, pessoal, olha só. Durante um certo tempo, todo o mundo poluía o meio ambiente, destruía e realmente desmatava, emitia uma quantidade muito grande de gás carbônico. E quando eu falo todo mundo, obviamente eu estou falando principalmente do mundo que naquela época era industrializado. Então, Inglaterra, os Estados Unidos, a Europa inteira, eles estavam poluindo num ritmo muito acelerado. Então eles decidiram, depois que perceberam que existia uma correlação entre a poluição e o aumento do aquecimento global, chegaram à conclusão que se continuassem destruindo o meio ambiente, a gente não ia ter onde morar no futuro. Eles decidiram criar protocolos para, através desses protocolos, os países serem obrigados a não mais cortarem árvores, não mais utilizarem territórios, uma quantidade muito grande de territórios nativos, não mais emitirem uma grande quantidade de gás carbônico ou gases do efeito estufa para a atmosfera. O detalhe dessa proibição é o seguinte, pessoal: imagina que você representa os Estados Unidos, imagina que você representa a Inglaterra, imagina que você representa uma França ou até mesmo um Japão. Esses países já estavam num grau de desenvolvimento muito alto, então para eles era muito confortável virar e falar que, olha, a partir de agora ninguém mais pode poluir. Por quê? Porque, olha, eu já estou desenvolvido, eu já tenho as minhas indústrias montadas, eu já tenho todo o território que eu preciso para cultivo, ele já está ali no jeito. Então, eu não preciso mais poluir, então também não quero que ninguém polua. Esse é o ponto que causa um choque com os países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, eles foram proibidos de continuar o seu desenvolvimento tecnológico porque eles tiveram esse desenvolvimento tardio. Por que é importante entender o que eu estou falando aqui? Não necessariamente porque eu me posiciono do lado dos desenvolvimentistas que querem acabar com o território amazônico e querem expulsar os índios, não. É porque a partir dessa lógica você consegue entender por que o lado que defende a destruição da floresta amazônica para cultivo de alimentos, por exemplo, por que esse lado consegue achar razão nisso? É importante você entender
que o Brasil, no primeiro momento, não assinou protocolos ambientais exatamente por causa disso. O governo militar brasileiro, ele falou, olha, a gente não vai assinar isso não, de forma alguma, porque vocês já estão desenvolvidos, é muito confortável para vocês simplesmente frearem o desenvolvimento dos outros países e condenarem os outros países a um eterno não desenvolvimento. Então, esse argumento é o argumento que consegue conquistar os desenvolvimentistas, porque eles acham que é um absurdo, por exemplo, os países desenvolvidos que já poluíram bastante agora frearem o direito de países subdesenvolvidos de poluírem para se desenvolverem. Só que não é só a questão da poluição, é a questão do desmatamento também. Aqueles que acreditam no aquecimento global acreditam que existe uma correlação entre o corte das árvores e o aquecimento global. Isso porque eles acreditam que à medida em que você vai cortando árvores, você vai diminuindo esse ciclo do carbono, à medida que você vai queimando o petróleo, você vai emitindo gases do efeito estufa e assim por diante, você vai criando condições para que a Terra se aqueça cada vez mais. O aquecimento global, para aqueles que acreditam, acontece porque à medida que a gente vai emitindo determinados gases, que são os gases, né, chamam de green gases, esses gases do efeito estufa, à medida que a gente vai emitindo esses gases para a atmosfera, esses gases funcionam como uma espécie de escudo para a radiação daqui da Terra. Para quem acredita na existência da radiação, é mais ou menos assim. A energia que vem do Sol e chega até a Terra, ela vem através da radiação eletromagnética. Essa radiação aquece a Terra, ela passa de uma forma muito tranquila por essa camada de gases, porque ela vem numa frequência muito alta. Quando ela bate na Terra, ela perde um pouco da energia, a frequência diminui e ela não consegue mais sair da Terra, ou seja, a Terra recebe a energia solar e não consegue jogar de volta para o espaço, porque tem cada vez uma maior camada de gases que estão bloqueando esse retorno dessa energia para o espaço. Então, cada vez mais a Terra vai se aquecendo. Isso é a teoria do aquecimento global. Você não é obrigado, obviamente, a acreditar nela, mas muitos cientistas acreditam. Mas existem os cientistas que são os céticos, que apesar deles acreditarem nessa teoria dos gases que são opacos a determinadas frequências, ou seja, apesar deles acreditarem que esses gases estão aumentando o efeito estufa, eles acreditam que o aquecimento global é cíclico, o que significa que, indiferente da ação humana, esse aquecimento global aconteceria, e como ele é cíclico, a gente está partindo para um aquecimento global inevitável, e vai chegar um momento em que esse aquecimento global vai começar a acabar e a gente não precisa preservar o meio ambiente porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O grande problema dessa corrente cética é que essa corrente cética ela é muito semelhante à corrente cética em relação às outras coisas que estavam ligadas aos grandes lucros no passado. Como, por exemplo, existia um grupo de médicos no passado que defendiam o uso do cigarro. Então, existe uma possibilidade que esses céticos sejam, na verdade, defensores dos interesses daqueles que querem desmatar. Mas como a ideia desse vídeo é ser imparcial, é muito importante dizer que tanto a visão de que o corte das árvores e a emissão de gases pode causar o aquecimento global, existe também a visão de que não, né? Existem cientistas que defendem a ideia que não. E aí a gente parte para o desenvolvimentismo. E aí a gente tem a seguinte pergunta que a gente tem que se fazer. Peraí, se a ideia dos desenvolvimentistas é cortar árvores para liberar terrenos para a agricultura, porque eles imaginam que a partir daí o Brasil vai produzir mais e vai gerar mais lucro para a sociedade, vai gerar mais alimentos e todo mundo vai viver mais feliz, por que que esses desenvolvimentistas encontram, né, esses liberais encontram uma certa resistência dos progressistas? Os progressistas contestam quem serão os beneficiados, os reais beneficiados, com esses cortes de árvores e com a liberação do território amazônico para a agricultura. A ideia é o seguinte, pessoal, tudo bem? Chega o governo e decide que o Brasil precisa utilizar as terras que estão lá demarcadas como terras indígenas ou então terras de preservação. O Brasil vai utilizar essas terras para agricultura. O detalhe é,
se a gente partisse por uma lógica de Brasil, a gente precisava pegar todas as terras improdutivas, todas as terras que estão nessa condição e dividir por todos os habitantes, né? Isso seria uma coisa que obviamente aconteceria se fosse numa empresa. Determinada área ali vai ser dividida igualmente se todos os sócios têm a mesma cota, só que não é bem assim. As terras vão ser divididas entre grandes latifundiários, e esses grandes latifundiários, eles vão empregar, obviamente, uma quantidade muito grande de máquinas na produção da sua agricultura, e a pergunta básica que se faz nesse momento é: tudo bem, a gente abre mão da preservação da Amazônia, essa é a pergunta progressista, a gente abre mão da preservação da Amazônia, a gente corre o risco do aquecimento global, a gente vai perder a floresta amazônica, mas menos de 100 pessoas vão ser beneficiadas por essa redistribuição, porque são os latifundiários que vão ocupar essas áreas e dizer que essas áreas são deles. Então tá aí o grande problema do debate a respeito da utilização da Amazônia para cultivo, a utilização para o desenvolvimento econômico, é que por mais que possa ser, na visão dos progressistas, por mais que possa ser bonito o argumento de que você vai utilizar o território amazônico para produzir alimentos, para de repente até hospedar indústrias e etc. A pergunta que se faz é: como os brasileiros comuns, como eu e você, serão beneficiados por essa medida? Mas é importante lembrar que os liberais, eles imaginam que a pessoa que está no território amazônico ocupando, seja através da grilagem, seja qual foi a forma como aquele cidadão conseguiu chegar lá e ter aquelas terras, ele tem esse mérito. Então eles acreditam que essa pessoa é de alguma forma merecedora desse território. Bom, eu queria agradecer a pessoa que mandou a pergunta, eu queria pedir para você mandar perguntas aí, né, dicas para os próximos vídeos. Eu estou começando um quadro sobre meio ambiente. Eu peço para que você se inscreva no canal, marque para receber as notificações e vamos nessa. Muito obrigado e até mais.